contar um pouquinho de que foi esse caso, esse experimento do John Money? Se a gente observar quais são as raízes filosóficas, digamos assim, ou de onde essas ideias queer estão geminando, e a gente der uns passos para trás, a gente começa a identificar um monte de coisa macabra. A gente começa a ver que toda essa ideia que hoje se considera científica surgiu lá de um monte de sexólogo com inclinações pedófilas muito sérias, com interesse na sexualidade infantil de uma forma muito pervertida, e John Money foi um deles. Ele não foi o único. Volkmar Sigush foi outro pedófilo que ele não tinha problema nenhum com pedofilia. Ele não achava que pedofilia era um problema. Esse apenas, John Money, não foi um único caso, foram muitos casos. Mas John Money, em especial, era um homem muito bem articulado, ele era chefe do Hopkins, então ele tinha muito prestígio, ele estava nos jornais, ele estava por Hopkins todos os lados, Hospital? hospital nos Estados Unidos. E ele tinha muito prestígio. E ele tinha prestígio, mas ele era um cara agressivo que não aceitava nada diferente do que ele falava. Há relatos de pessoas que trabalharam com eles dizendo que foram perseguidas porque queriam publicar artigos que desmentissem as coisas que ele estava publicando, mas ele perseguia essas pessoas, ele ameaçava essas pessoas. Então, ele foi um homem de caráter muito duvidoso. John Money recebeu uma família, a família Raymer, no qual a criança eram 2 irmãos. O menino sofreu uma mutilação genital. E ele teve a brilhante ideia de dizer para os pais: besteira. Foi por ocasião da circuncisão que ele foi Foi uma mutilado? cirurgia, né? foi. Foi uma cirurgia. Foi uma cirurgia. Eram gêmeos, né? Eram gêmeos. Eram Deu 2 errado. meninos. 2 meninos. Um nasceu sem o órgão. Não. Teve um órgão amputado. Teve, Foi cirurgia. foi uma cirurgia mal feita e ele ficou deformado, gerou uma mutilação. Menininho, pequenininho. E eles levaram pro John Money, que estava, à época, no topo de carreira. Então, imagina o desespero dos pais. Você tem um menino, né, uma parte muito importante do corpo dessa criança acabou de ser mutilada, e você acha o melhor médico do país para levar. O médico mais famoso. Então, eles acharam, finalmente estou nas mãos de alguém que é confiável e que vai dar uma solução para o problema da nossa família. E ele diz: besteira, isso aí a gente resolve. Não precisa de um pênis novo. Cria como menina, não vai ter problema nenhum. Ele nem vai saber. Se você criar como menina e na ausência de um pênis, você vai ver que não vai ter problema nenhum. Porque, afinal de contas, é uma construção social, né? Besteira. Então, você já começa a ver essas ideias borbulhando lá de trás. É claro que elas não têm o nome que elas têm Isso hoje. É década de... 70. Há muito tempo. 50 e 70 foi o topo de John Money, o pico da sua carreira, digamos assim. E ele é tão... Ele morreu sem se desculpar. Mesmo depois de ter sido desmentido, ele morreu com apoio institucional. Né? O hospital, a universidade, nunca deu as costas para ele, mesmo depois do experimento dele ter sido desastroso. Não, a ponto de o menino ter se matado, né? O que aconteceu? Não só ele, vou contar a história. Só pra galera Mas não apenas isso, como ele considerou o experimento bem-sucedido. Ele publicou no jornal dizendo que tinha sido super bem-sucedido. O menino foi criado como uma menina. Como uma menina, porque determinaram que menina, basta esses estereótipos típicos de uma menina. Coloca um vestidinho, coloca um lacinho, trata como menina, dá um nome de menino, fala para sentar com a perninha fechada, brinca com brinquedinho de menina, que ele vai pensar que ela é menina. E essa criança cresceu sendo enganada de que era do sexo oposto. No livro do Cola Pinto, que ele conta essa história em detalhes, ele fala que é tão interessante que o menino que teve o órgão mutilado, ele queria fazer xixi em pé. Olha que interessante, porque já estava no código genético dele como menino de fazer em pé. E que era super difícil de ensinar para ele que ele tinha que sentar para fazer xixi, porque ele era uma menina. E ele queria fazer em pé mesmo, embora ele não tivesse a genitália de um menino. Não é interessante como ele era um menino, ele sempre foi um menino.
E na medida em que ele cresceu com muitos problemas emocionais, ele cresceu com essa desconexão com o próprio corpo, com a própria identidade, se sentindo esquisito. E quando ele atingiu uma certa idade, ele decidiu voltar a ser menino. E aí foi revelado toda a verdade para ele. Na verdade, você sempre foi menino, e ele, obviamente, se sentiu traído, enganado. Eu contando essa história agora para vocês, eu fico sempre dividida. Quando eu penso nessa história, eu sempre fico dividida. Se eu sinto compaixão dos pais, se eu sinto raiva, eu não sei o que eu sinto, é um misto de emoções, porque essa parte é uma parte feia. Toda a história é feia, mas essa parte é terrível. Ele levava os dois meninos, para brincar, e ele fazia observações numa sala, ele ficava do lado de fora. O John Money. John Money. Fazendo observações e anotações enquanto os meninos brincavam. E ele dava comandos para os meninos, como: toquem nas suas partes íntimas, se beijem agora, se alisem, se masturbem. Que isso? Masturba o Leva seu essa irmão parte. agora. E os pais acompanhando. Os pais não sabiam. Os pais não sabiam disso. Então, esses meninos cresceram extremamente traumatizados. O menino cresceu como uma menina, mas sempre com aquela sensação de dissociação. Esse corpo não me pertence, não sou eu, tenho alguma coisa errada comigo. A ponto deles terem crescido, terem tentado, pelo menos, viver as suas vidas de uma forma um pouco mais funcional. David, que foi o menino que teve o problema do órgão mutilado, ele chegou a casar, viveu como um homem por um tempo, chegou a casar, mas a depressão era tanta que ele cometeu suicídio. E o irmão também. E o irmão cresceu normal, assim, enquanto O irmão menino. cresceu normal, mas por parte do experimento, ele trazia o irmão. Imagino, como cientista olhando para trás, eu imagino que tenha sido uma espécie de controle de grupo. Né? Porque não tem controle de grupo melhor do que gêmeo. Né? Porque você consegue controlar algumas variáveis e comparar. Então, quando você tem casos de gêmeos, é muito bom por causa disso. Então, eu imagino que ele tenha usado o gêmeo como um grupo controle, digamos assim. Mas ele dava instruções horrorosas para essas crianças. Né? Era um pedófilo. John Money era um pedófilo que ficava atrás de um vidro assistindo dois meninos se masturbarem.